Olá, tudo bom? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma queixa que é muito recorrente aqui no consultório. A frustração ou a decepção pelo mundo ideal versus o mundo real. O que isso significa? Nós fomos criados para o mundo ideal e isso não tem a ver com os seus sonhos, de você idealizar algo e buscar isso durante o decorrer da sua vida. Buscar por seus sonhos, por seus objetivos, não tem nada a ver. O problema é se a gente se mantiver no mundo ideal e colocar a nossa margem de sucesso, de felicidade, de amor no ideal. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós nos retiramos do mundo real. E aí passamos a não reconhecer nada de bom no mundo real. Afinal, nós estamos vivendo para o mundo ideal. Pode parecer complexo, mas é aí que começam as grandes lacunas e as grandes decepções e frustrações com aquilo que a gente tem de real, porque a gente passa a não reconhecer. Afinal, eu projetei uma profissão ideal, eu projetei uma viagem ideal, eu projetei uma casa real, uma família, e na realidade não é aquilo que está no mundo ideal. Então eu passo a me desconectar disso sem compreender e sem reconhecer aquilo de bom que há no meu mundo real, abrindo as lacunas da frustração, da decepção, da raiva, da insatisfação, né? Nunca estou satisfeita com absolutamente nada, nada tá bom. Por quê? Porque minha mente, minha concepção de bom está no mundo ideal e não no mundo real. Quando a gente para pensar e fala assim, mas todo mundo tem uma idealização, todo mundo tem uma idealização, todo mundo deve ter seus sonhos, todos nós devemos sonhar, né? Todos nós devemos buscar aquilo que desejamos. Isso é uma coisa, como eu comecei dizendo. Outra coisa é você viver na projeção do ideal. Viver acreditando que só será feliz quando tiver aquilo que está projetado. Só terá alegria quando tiver aquilo que está lá no mundo ideal. Só vai viver um amor quando a pessoa preencher todos os seus pontos que você colocou lá na sua listinha de amor ideal. Então, nesse movimento, é importante a gente dar um passinho para trás e olhar o que temos de realidade, o que é real na nossa vida hoje. E ter gratidão por isso, reconhecer isso e falar, esse é o meu melhor hoje. Não significa que não possa ser melhor amanhã, mas hoje é o que eu tenho de melhor, hoje é o que eu tenho de concreto na minha mão, e tomar posse disso, sem ficar pensando que se fosse assim, se fosse de tal modo, se fosse de tal jeito, isso não existe. Te coloca num lugar extremamente delicado, que é o da frustração. E algumas vezes até as pessoas começam a acreditar que são incapazes de ter algo, de fazer algo, de realizar algo, por viver acreditando no mundo ideal. Então, esse mundo ideal, ele é produzido lá na infância, às vezes por nossos pais, por nossos familiares, que começam a projetar em nós um mundo de sucesso, um trabalho de sucesso, uma escola de sucesso, que às vezes não é o que nossa alma, o que nós desejamos e queremos como sucesso. Só que nós ficamos presos a esse ideal. Nesse ideal, nós nos distanciamos da nossa realidade. E o que é a nossa realidade? É aquilo que nós temos capacidade de construir todos os dias. É aquilo que são as nossas escolhas, são os nossos desafios, são as nossas decisões. Isso é que é real. Então, parar e observar aquilo que é real na sua vida, o quanto de coisas reais você tem e que você pode melhorar ou nem precisa, se você reconhecer o valor delas. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas aqui no consultório, o que é real na sua vida? Elas têm dificuldade de dizer. Por quê? Porque estão no movimento do ideal, estão acreditando que só serão felizes quando chegarem em determinados patamares nos seus trabalhos, só serão felizes quando
encontrarem o amor que preencha o seu checklist, só serão felizes se viajarem 2 vezes por ano para fora do país, e não se atentam ao que pode e ao que está na sua realidade, não tomam posse desse lugar. Então, quando pensar nos seus movimentos de frustrações, de olhar para a sua vida e falar que está tudo errado, que está tudo chato, revisite esses lugares, revisite se você não está cobrando de você um mundo ideal e deixando de viver na realidade. E só alimentando frustração, insatisfação, decepção, e às vezes em lugares que não existem. Quando nós passamos a reconhecer o que nós temos no aqui e agora, o ideal começa a ficar mais próximo. Agora, quando eu não reconheço o real, o ideal fica longe, fica difícil, fica uma coisa muito no campo da expectativa. Mas, por exemplo, você tem uma meta de correr 10 quilômetros. Seria o ideal para você ser um corredor de 10 quilômetros. Se você reconhecesse os 2 quilômetros que você já consegue correr, seria muito mais fácil você chegar nos 10 quilômetros, reconhecendo que já é capaz de fazer e não acreditando que será um corredor apenas quando completar uma prova de 10 quilômetros. É isso que eu quero dizer. É o que você tem aqui agora, o que você pode fazer aqui agora. São as suas escolhas, são as suas decisões, sempre pensando que era o que você poderia fazer de melhor. Ficar acreditando que a felicidade está condicionada ao mundo ideal te tira completamente da felicidade que você já pode ter vivido e nunca parou para olhar. Nunca parou para tomar posse daquilo que era possível para você e daquilo que você conseguiu. Quando nós vivemos no mundo ideal, a chance de acreditar que não somos capazes de ser felizes, não somos capazes de ser amados, não somos capazes de realizar algumas coisas, ela se torna real. Olha o perigo do mundo ideal. Ela pode te fazer acreditar que você não é capaz. Então, quando você começa a reconhecer todos os dias as pequeninas conquistas, você consegue perceber que é possível conseguir muito mais. Então, isto vira realidade, né? O hábito traz a realidade. Só que o hábito de se reconhecer precisa ser praticado todos os dias. O hábito de se auto-reconhecer. Nossa, mas auto-reconhecer é um hábito? Sim, é um hábito. Você não tem o hábito de dizer que as coisas não estão legais? Por que não começa a criar o hábito de dizer que as coisas estão legais, sim? E que isso é o que você pôde fazer e realizar naquele dia. E que não significa que você não possa mais. Apenas significa que naquele dia, isto é a sua realidade. Quando você entra em contato com a sua realidade, você entra em contato com tudo o que é possível. Mas enquanto você trata a realidade como insatisfação, como algo que não é bom, como algo que não é o que você queria, sentenciando como se isso não pudesse ser mudado, é o mundo ideal. É o mundo do achismo, é o mundo do si, né? É um planeta, eu diria que o si é um planeta, si. Então, comece hoje. Comece colocando na sua vida o hábito de reconhecer o que é real hoje. O que você tem de realidade, o que você pode tocar, o que você pode dizer. Isto é meu, isto eu consegui. E aí sim você vai começar a caminhar para os seus ideais, para os seus sonhos e conquistá-los. Porque só vivemos aquilo que criamos no ideal quando vivemos a realidade. Ok? Espero que essa pequena livezinha aqui possa trazer para vocês essa reflexão do que é real e do que é ideal, né? E viver no real te traz inteireza, te traz maturidade, te traz a certeza de que é possível
conquistar tudo que está no ideal, ok?